Boa noite a todos e todas. Com imensa felicidade, sentimento que constantemente Clarice desejava em suas cartas aos seus amigos, aos seus parentes e aos outros, né, que me toma hoje esse sentimento, saúdo as nossas digníssimas convidadas, a professora doutora Nádia Batella Gottlieb, biógrafa, né, da Clarice Lispector, e a professora mediadora, a doutora Leila Brito, da UFPB. São duas grandes mulheres que eu tenho muita admiração e que vão trazer um diálogo muito bonito, poético, sobre a Clarice Lispector nessa noite tão bonita, né, que nós estamos compartilhando hoje. E saúdo também a todos os participantes que partilham conosco o interesse, afeto e a vontade de navegar nos profundos mares claricianos. Iniciamos o segundo dia de homenagens ao centenário da excepcional escritora Clarice Lispector. Então, esse segundo dia dá continuidade, né, à abertura do nosso evento ontem, que teve e tem esse objetivo de homenagear essa escritora que tem nos inspirado, e a mim particularmente me inspira desde a minha adolescência, me fazendo, né, perceber o meu estranho, minha solidão e os meus inúmeros mundos. Então, eu trago aqui uma citação de Afonso Romano de Santana, que nos diz que Clarice foi aquela que se deixou incendiar na fogueira da linguagem. E pela linguagem, buscamos esclarecer conexões com o mundo que nos habita, mas permanece ao longo da vida quase que estranho. E talvez seja por isso que a grande obsessão de Clarice Lispector tenha sido a procura da linguagem, ou do que ela disse inúmeras vezes, o que está atrás do pensamento. E desta escrita surgem, né, as tessituras biográficas, líricas e críticas que estamos hoje a receber. Gostaria só de abrir aspas e ler um trechozinho de uma crônica da Clarice, intitulado Escrever. Escrever é uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso do qual é quase impossível se livrar, pois nada o substitui, e é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende, a menos que se escreva. Então, escrever, de certo modo, é se encontrar, é se salvar, é entender. Então, com a fala, a mediadora, a professora doutora Leila Brito, e eu agradeço profundamente a professora pelo o aceite e a nossa convidada de honra, a Nádia Gottlieb, por estar conosco aqui, partilhando sua experiência e suas vivências com a Clarice Lispector. Muito obrigada. Boa noite, Amanda. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você pelo convite, por me dar essa oportunidade de partilhar dessa celebração tão bonita, que é o centenário da nossa musa adorada, Clarice Lispector. Então, é um centenário que vem em circunstâncias muito especiais, né, e difíceis, mas que dialoga diretamente com o universo de Clarice, né, esse momento em que a gente está muito próximo ao mais íntimo de nós mesmos e nós mesmas. Então, é uma gratificação enorme estar aqui nesse momento, celebrando essa data, com um evento tão bonito, e na companhia da professora Nádia, uma inspiração para a gente que é da área de letras, a gente estava falando agora há pouco com ela, a gente passou pela teoria do conto de Nádia Gottlieb, então todos nós das letras tivemos esse percurso por Nádia, e eu vou fazer então, antes de fazer uma pequena apresentação da professora, né, seguindo um protocolo, mas é uma apresentação necessária, e eu peço licença para a professora para fazer essa breve apresentação do seu trabalho, da sua pesquisa, das suas contribuições, né? Nádia Batella Gottlieb é mestre, doutora e professora livre docente pela Universidade de São Paulo, onde atuou como professora e pesquisadora nas áreas de literatura portuguesa e literatura brasileira,
Atualmente é professora colaboradora do programa de pós-graduação de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, é pesquisadora sênior do CNPq, publicou vários artigos sobre Clarice e a sua ilustre biografia, Clarice, uma vida que se conta, que é esta lindeza aqui. Passei a semana colada com ela e sentindo Clarice a partir do olhar feminino, elegante, que está à altura da elegância de Clarice. Essa biografia já vai, acho que na 7ª edição, pelo menos a minha é a 7ª edição, eu comprei recentemente, pela EDUSP, né? É uma edição ampliada. Em 2008, a professora Nádia lançou o livro Clarice Fotobiografia, que é uma fotobiografia da nossa musa pela EDUSP também. Então, é a partir de uma narrativa visual de pelo menos umas 800 imagens, né, da vida de Clarice constam nesse livro. E agora eu espero que a noite para a gente, para vocês que estão aí assistindo, seja cheia de reverberações claricianas. E a gente vai ter aqui uma conversa também, ao cabo da apresentação da professora Nádia, de uma forma mais descontraída também, pelo menos assim ela prometeu. E aí eu abro, então, agora, passo a palavra para a querida professora Nádia Gottlieb. Boa noite. Eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram e que me dá essa oportunidade de conversar com vocês sobre alguns aspectos, né, da vida e obra da Clarice. Foi uma alegria muito grande receber o convite que me chegou através da Amanda e agradeço aí a apresentação feita pela Leila, com quem eu vou conversar aqui ao longo dessa nossa sessão, né? O título é muito extenso, Vida e Obra de Clarice, ou seja, eu estou diante de tudo, né? De tudo, porque vida e obra é a Clarice, né? E é muito difícil a gente fazer, então, uma seleção, porque ela tem uma obra muito diversificada, são mais de 25 livros, né? Publicados, a maior parte, quase todos, em vida. Né? Tem Um Sopro de Vida, que é póstumo, A Descoberta do Mundo com as Crônicas do JB também foi publicado depois da morte dela, em 1984, portanto, 13 anos, né, depois da morte. As cartas foram publicadas só nesse nosso século, algumas cartas para amigos, as cartas para as irmãs, né? Então, tem publicação recente, né, no começo desse século. Então, tem a literatura infantil, ela tem também um repertório, além de romances, crônicas, contos, cartas, literatura infantil, tem cerca de 450 páginas femininas, que ela escreveu para um público supostamente feminino. E ali também tem muita coisa interessante. Né? Depois a gente pode comentar, se vocês quiserem. Né? E tem a turma que eu chamo de a turma do porque é uma peça de teatro, que até a Nicole, que vem amanhã falar para vocês, que é cineasta, ela também levou para o teatro, se não me engano, essa peça. Tem uma conferência, ela só tinha uma. Então, ela ia fazendo a mesma nas várias cidades. E até embaixo, assim, eu vi a cópia, né, dos originais dela, datiloscritos, com anotações manuscritas, ela ia escrevendo o nome das cidades onde ela ia fazendo a tal da conferência, que começou no Texas, e depois ela fez em algumas cidades aqui do Brasil. Uma peça de teatro, uma conferência, um artigo sobre tradução, e tem também alguns textos de jornalista, como jornalista, né? Não só entrevistas, que ela fez para Manchete, para Fatos e Fotos, eu acho que não é da geração de vocês, né? É da minha. Eram duas revistas muito, muito
muito divulgadas, né? Tinha um público enorme que lia essas entrevistas, essas revistas. Então, ela fez uma série de entrevistas com pessoas, né? Personalidades, né? Artistas, intelectuais, amigos, às vezes. E é muito interessante também essa parte. E a Nicole também levou para o filme, para um longa-metragem. Uma reunião dessas crônicas foi publicada com o título de Corpo Inteiro, ainda quando Clarice era viva. Depois saiu um outro volume. Então, isso tudo para dizer para vocês que a matéria diante da qual a gente se encontra é muito vasta. Então, eu optei por contar a história de como eu fui me aproximando da Clarice e de como eu fui montando a história dela. Não só a história de vida, mas, paralelamente, a história da obra. Então, a primeira vez que eu li Clarice, eu estava na faculdade. Eu não li a literatura infantil da Clarice. Não li porque, quando eu era criança, ela ainda não havia escrito. Eu sou do século passado, né? Eu tenho 74 anos. Então, na década de 60, eu estava fazendo a universidade em Brasília, que meus pais se mudaram para lá um ano antes da cidade ser fundada. Eles foram trabalhar lá. Então, eu fui para lá em 61 e entrei logo na universidade, na primeira turma da universidade. E lá eu ganhei um livro no professor, que era Laços de Família. Ai, eu não sei se vocês já leram esse livro de contos, mas é uma coisa extraordinária, né? Extraordinária. É o extraordinário do ordinário, quer dizer, é como a nossa vida banal tem coisas absolutamente estranhas, né? Que só ela tem condição de nos levar. Então, é um volume de contos primoroso. Ela já havia publicado alguns desses contos em 1952, mas era uma edição pequenininha do Ministério, não teve muita, do Ministério de Cultura e Educação, como se chamava na época, um livro até tipo folheto, sabe? Tipo cadernos, e não teve muita divulgação. Então, esse livro que eu ganhei para mim foi, assim, a descoberta do mundo, né? Do mundo de Clarice. E me encantou muito um conto desse Laços de Família, que se chama Amor. Então, eu não sei se vocês já leram, se vocês leram, tudo bem, vamos ver se vocês concordam comigo, se não leram, vão correndo e leiam, porque é um conto excepcionalmente bom, entre os melhores contos que eu acho que já foram escritos em todas as literaturas. O nível de excelência dele realmente é alto, né? Alto. Que é a história da mulher que está em casa, sai para fazer compras, e está no bonde, de repente dá uma sacolejada, os ovos caem e começam a sair a gema viscosa, aquela coisa, né? Escorre assim pelos furos do tricô. Aí é que a coisa começa, então, a emergir, né? Então, essa mulher que nos conta no começo do conto que estava muito feliz em casa, cuidando dos filhos, lavando roupa, arrumando a casa, assim elas quiserem escolher. Ela repete sempre no final do parágrafo, assim elas quiserem escolher. Então, segue essa rotina, mas existe uma inquietação. A cortina, às vezes, mexe, né, na sala, e essa inquietação vai aumentando. E quando ela está no bonde, então, há duas imagens, né, dessa arrebentação, né, dessa arrebentação, dessa extravasão interna. É não só o ovo, que é o viscoso, né, que sai, aquilo que está abafado dentro do ovo, que simboliza justamente a vida, né, é a gênese ali, né, e o bonde que sai do trilho. É uma coisa curiosa, né, porque é quando, então, ela se descarrilha do fio histórico da sua própria vida. Então, paulatinamente, ela vai perdendo essa identidade, que é uma identidade pessoal de quem tem RG, de quem tem CPF, de que tem marido, tem filho, tem casa e vive no quadrado da casa, domesticada. É aí, então, que ela se solta, impulsionada também pelo que ela enxerga, que é um cego mastigando chicle, que é uma coisa absolutamente estranha, que ela não sabe bem o que é, então, de repente, se encontra no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Pronto. Então, a minha
O meu problema nessa altura era o seguinte, eu não conseguia contar o que aconteceu no Jardim Botânico. E isso me deixou intrigada, sabe? Eu não conseguia, porque se eu li um conto do Machado, nessa época eu estava até fazendo um trabalho sobre os contos do Machado. Então, Papéis Avulsos, História Sem Data, eu estava lendo aquilo tudo. Mas eu conseguia contar. Quer dizer, o episódio era narrável. Né? Agora, aquilo que aconteceu no Jardim Botânico, eu não conseguia. Então, foi isso que me instigou a continuar lendo Clarice. Né? Há vários modos da gente traduzir o que acontece, porque é um momento de libertação dela, de descompartimentação, de saída dos padrões, e aí entra o machismo, entra o paternalismo, entra o que vocês quiserem, em termos de estereótipos, né, de ordem social, de ordem política, de tudo. E ela, então, se encontra irmanada com a flora, com os bichos, aparece um gato e some, que nem Alice no País. Quando ela chega no jardim, tem grandes tulipas, também parece Alice no País de novo, né, no País das Maravilhas. São certas menções, né, que recorrem a outras obras. Né? E ali, então, ela sente essa espécie de estar viva. A experiência que é o seguinte, ela se sente um ser vivo entre outros seres vivos. Plantas, animais e o que for. Né? E tem também um sentido de morte, porque tem frutos apodrecidos e etc. De repente ela leva um susto, tem que voltar para casa, vai para casa, faz o jantar. Na cozinha ainda existem certos resquícios da experiência dela lá. Fogão que dá estouro, aranha. Ela mexe assim uma panela como se fosse uma feiticeira, né? Que é uma imagem também que aparece em alguns outros textos dela. Até que ela então, assim como o cego puxa a personagem para o jardim, o marido pega no cotovelo dela e leva, então, para dentro de casa, depois do jantar, né? Vai para o quarto. E ela apaga a vela, como se apagasse aí uma pequena flama do dia. Essa experiência da Ana, eu acho que traduz muito esse tipo de literatura, sabe, da Clarice, que tem personagens, na maioria mulheres, e sempre elas saem de casa e voltam para casa. Há vários contos e romances, né, com esse trajeto, né? Mas quando voltam, depois de uma experiência dessa, elas não voltam como antes. Elas passam por uma experiência de caráter libertador. Então, eu acho que essa, apesar da Clarice nunca ter sido feminista, ela detestava qualquer rótulo, né? Ela não se encaixava, ela dizia que ela era inclassificável, e era mesmo. Ela escapa de qualquer sistema. Então, apesar disso, apesar de não ter sido feminista, eu acho que justamente por causa disso, ela então traça aí um mapa, né, que a gente poderia chamar de mapa, de como se constrói, de como a mulher pode construir a sua própria liberdade. Isso está dentro dos padrões do feminismo, né, a partir da Simone de Beauvoir, que a mulher se torna mulher, não é mulher, etc. Está dentro, mas ela não sei nem até que ponto tinha consciência do que ela estava fazendo. O Evandro Nascimento tem um livro muito interessante que se chama Literatura Pensante. De fato, a Clarice sabia o que ela fazia, mas o que eu digo é que eu não sei se ela tinha noção do alcance da dimensão da literatura dela nesse percurso, nesse movimento, vamos dizer assim, de emancipação da mulher no Brasil e no mundo. Né? Então, essa foi a minha primeira leitura de Clarice. Acho que a gente pode dar vários nomes a essa experiência dela. Uns chamam de inconsciente, outros de êxtase, outros de epifania, outros até de união sexual, como se de um determinado momento ela fosse um, depois voltasse a ser vários, dois, né? Há vários modos, né, de se ver isso, né? O Deleuze usa devir, né, como se fosse um tempo do acontecimento, mas o tempo da coisa acontecendo, que tem um certo ritmo de movimento e de aventura, porque não sabe onde vai dar. Então, foi isso que eu aprendi também com a Clarice, sabe? Que para ler Clarice, não basta querer, não basta nem, às vezes, nem é eficiente você querer entender
Clarice, sabe? É outra postura, né? É outra postura. Então, eu acho que essa primeira experiência, para mim, foi definitiva para continuar a ler Clarice, porque existe, apesar de você dar nome a essas coisas todas, existe um mistério que é indesvendável. E eu acho que a literatura dela consegue carregar esse mistério e dizer para nós que a literatura não diz tudo, que a linguagem não dá conta do recado, que existe sempre alguma coisa, né, nesse percurso de chegar até o que ela chama de a coisa, o it, o neutro, que a linguagem não consegue. Você pode ter uma experiência momentânea do que é isso, através do imaginário. É o que acontece no Jardim Botânico, né? Então, tem essa experiência, né, de um momento você perceber isso, ter um insight, vamos dizer assim, né, de você ter essa experiência ao mesmo tempo tão sofrida, mas ao mesmo tempo encantadora, de você se sentir enquanto um ser vivo entre os outros. Mas, nesse momento, a palavra nem é necessária. É por isso que, em alguns momentos, né, desse momento especial, por exemplo, em GH, quando o GH consegue isso, ao comer a barata, né, então é o sumo da barata que representa essa matéria viva pulsando, arcaica, né, com a qual ela se identifica enquanto ser vivo. Então, ela tem uma frase muito interessante que resume isso, que diz: a vida semeia. Então, não é você que vive a vida, é a vida que já toma conta de você, e você simplesmente é. Você simplesmente se entrega a este estar sendo. Eu acho que esse é o sumo, ou um dos sumos, ou um dos núcleos episódicos, vamos dizer assim, da literatura de Clarice, né? Então, foi procurando, ao longo do tempo, tentar entender, né, as várias fases da literatura e da vida da Clarice. Então, eu me formei, fui para São Paulo, continuei a ler Clarice, até que passei da portuguesa para a brasileira, e nos anos 80, no começo dos anos 80, eu comecei a dar curso de pós sobre Clarice, aí formei uma equipe muito boa. Eles publicaram vários livros, são vários, né, os meus colaboradores, porque não eram só alunos, eram colaboradores. Aí a gente foi para a Fundação Casa de Rui Barbosa, porque a Clarice tinha morrido, e os documentos estavam lá, quase 2.000. Mais de 2.000, se a gente contar fotos e tudo mais, né? Então a gente começou a ler aquilo antes do inventário, não tinha nem a relação do que tinha ali, a gente pegava os pacotões e ia abrindo e ia lendo. Aí eu senti necessidade, né, de contar uma história de vida, porque não havia essa história de vida, no começo dos anos 80. A gente tinha entrevistas da Clarice, a gente teve, em 1981, um livro muito interessante que publicou cartas, trechos de cartas para as irmãs, que foi o livro da Olga Borelli, que está esgotado, tem em francês, não tem em português, chama-se Clarice Lispector, Esboço para um Possível Retrato. Ela ficou os 8 anos, últimos anos de vida, os últimos 7 anos de vida de Clarice, os últimos, ela secretariou a Clarice, porque houve um incêndio, né, em 1966, no apartamento da Clarice, e ela quase que perdeu a mão direita. Entrou em estado de coma e ficou muito deformada, a mão. Isso afetou muito, porque era uma mulher muito bonita, e esse acidente deixou a mão toda deformada. Ela fez várias cirurgias com o Pitangui, e a Olga, então, foi ajudá-la, porque daí a Olga que datilograva, ela não dava conta mais de datilografar os textos, né? Então, esse livro, 4 anos depois que a Clarice morreu, a Olga publicou, foi, assim, uma primeira abertura para a vida da escritora Clarice, né? Que levantava de madrugada, que fumava cigarro, que gostava de Coca-Cola, que tinha um cão chamado Ulisses que fumava e bebia uísque, sabe? Essas coisas, assim, do cotidiano, mas que são importantes, né? São importantes para compor o perfil intelectual e artístico da escritora, né? Então, havia entrevistas. A Clarice, nas entrevistas, colaborava pouco, né? Porque ela dizia: nasci em tal cidade, acho que fui de trem para a Alemanha, que idade eu tenho? Não quero dizer, sabe?
Daí dizia uma data, depois dizia outra. A gente acreditou que era 25 a data de nascimento, eu acreditei durante alguns anos, porque ela contou para o Renar Pérez, que era o único que a gente tinha com uma súmula biográfica da Clarice, já estava, o documento era 1920, não 25, né? Então a gente teve até que reformular tudo, e por isso que a vida escolar da Clarice não dava certo, não encaixava. Então, depois que a gente descobriu, pela documentação, que não era bem isso, daí as coisas começaram a se ajeitar. Então, eu pude fazer o fio histórico da Clarice, onde ela viveu, o que ela escreveu, onde ela estava quando escrevia aquilo, quais as pessoas com as quais ela se comunicou, né? E é uma vida realmente de muitos lugares, né? E de nenhum ao mesmo tempo. Quer dizer, ela é curioso que ela nasceu na Ucrânia, numa aldeiazinha, eu fui até lá. Era uma aldeia povoada, tinha uma colônia judaica muito grande, os pais dela eram judeus, você sabe, por isso que eles vieram para cá, para fugir dos pogroms, né, que eram aqueles massacres contra os judeus. Então, eles vieram para cá para não serem mortos, a realidade é essa. E foi uma viagem muito terrível, né, horrível, com muita fome, e epidemias, doenças. Eles, às vezes, não eram aceitos nas aldeias, porque havia falta de grãos, né? Isso foi em 20, logo depois da Revolução de 17. Então, os monarquistas, né, quando o Império Russo de Nicolau II foi para baixo, né, com a Revolução, eles desciam para o sul, para a Ucrânia. Da Rússia, eles iam para a Ucrânia, né? A Ucrânia, então, não pertencia à Rússia, mas daí teve uma revolução civil, e então tinha parte da Ucrânia que se considerava não russa, queria a ocidentalização. Havia anarquistas lutando contra todos, inclusive também os judeus levavam de todo lado, né? Então foi, assim, um período muito difícil para ela, né? Daí chegaram em Maceió, imagina, não tinha nem porto, né? E desceram lá, viveram lá, e, pelas minhas contas, pelo navio que eu sabia que eles tomaram lá em Hamburgo, na Alemanha, eles tiveram que atravessar a Europa e subir, né, desde a Romênia, onde eles pegaram o passaporte, até lá no norte, né? Lá eles pegaram o navio, chegaram em Maceió, em 1922, a Clarice tinha 1 ano e 3 meses. A Clarice dizia que chegou com 2 meses. Mas se a gente pega o documento, não é. E se a gente vê a foto que foi usada no passaporte, ela já está em pezinho, assim. Está em pé, assim, no colo. Criança de 3 meses está em pé no colo, durinha. Tá? Pela experiência que eu tenho, com 3 filhos e 10 netos, não fica em pezinho, tá? Então, realmente, eu acho que foi mesmo com 1 ano e 3 meses pelo navio Cuiabá, que atracou, então, em Maceió, nesse período, em março de 22, né? Daí, então, ela chega com 1 ano e 3 meses e fica ali até 25, daí vão para Recife e moram lá, ficam lá 10 anos. Então, quando a Clarice vem para o Rio de Janeiro, já a mãe havia falecido, ela vem com a irmã e com 2 irmãs, né? Então, ela vai morar no Recife, vai estudar na faculdade de Direito. Primeiro termina, né, o curso, as últimas séries, né, desse curso, antes do cursinho, né, que havia naquela época para entrar na faculdade de Direito. Então, ela entra na faculdade, faz Direito, e lá ela conhece o marido, Mauri. Daí, Mauri é diplomata, em 1943 eles se casam, em 1944 ela começa a viajar com o marido. 6 meses em Belém e 15 anos no exterior. Primeiro Nápoles, na Itália, depois Berna, na Suíça, depois Torquay, na Inglaterra, e depois 7 anos nos Estados Unidos. Então, ela sai em 44, vem algumas vezes ao Brasil, férias, etc., entre uma cidade e outra, né, de posto do marido, né, posto diplomático do marido, mas só volta mesmo definitivamente a ser separada do marido em 59. Bom, e vem com os 2 filhos, o Pedro e o Paulo. E aí fica no Rio de Janeiro até morrer. Então, para conseguir esse fio histórico e saber como ela vivia em cada um dos lugares, isso foi a partir, né, da consulta a vários documentos, né? Sobretudo a cartas. Foi muito importante a correspondência, porque a carta conta o que estava acontecendo. Supostamente, acredito que tenha sido verdade aquilo que ela conta. Então, que
Toda linguagem é uma invenção. Né? Ela dizia que não acreditava, eu não acredito em mim, porque eu invento meu pensamento. Ela dizia isso. Né? Mas as cartas foram muito importantes, porque eu achava que ela estava assim, vivendo lá, sabe, completamente isolada. Não, sabe? Ela recebia diplomatas, né? E pessoas inteligentes com as quais ela conviveu lá. O Bope apareceu na casa dela, o Ribeiro Couto, que era embaixador em Lisboa, depois foi também para a Suíça, então ela conheceu lá. Ela conheceu primeiro em Portugal, depois lá na Suíça. Então, eram pessoas, eram intelectuais. Naquela época, o Itamaraty tinha pessoas inteligentes, cultas, eruditas, que sabiam fazer essa coisa das relações internacionais, que eu acho que agora, né, não, parece que a gente perdeu isso também, entre tantas outras coisas. E, então, ela tinha, assim, sempre grupos muito interessantes de intelectuais e de artistas. Né? Bom, aí então foi possível também a história da literatura da Clarice, né? Se ela escreveu Perto do Coração Selvagem, o primeiro texto dela, que é publicado, ela tinha 19 anos. É um conto chamado Triunfo. E é um conto que conta a história de uma mulher cujo marido foi embora, não sei se era marido, não lembro se era marido ou companheiro, não importa. Ele foi embora, ela está sozinha, em casa, e ela passa a pensar, puxa, passa a olhar para o lado, chega à conclusão de que, puxa, ele era tudo para mim. Perde o chão, né? E daí vai procurar alguma coisa para fazer, descobre um bilhete do marido em que se constata que ele era um escritor medíocre, e ele ainda culpava a mulher, porque não se sentia à vontade para escrever perto dela, né? Então ele vai embora. E daí ela começa a descobrir essas coisas todas, até que dá aquela vontade de lavar roupa, fazer alguma coisa. Então vai para o tanque, toma um banho, lava a roupa, depois sente calor, tira a roupa, toma um banho de água fria e chega à conclusão seguinte, de que eu sou forte. Então esse é o primeiro conto dela. Eu sou forte. Acho que é o primeiro grito, né, importante, né, de emancipação da mulher. Há outros, né, dessa década de 40 e 41. Mas o primeiro romance ela publica em dezembro de 43, que é o Perto do Coração Selvagem. E é um livro curioso, esse Perto do Coração Selvagem, acho que vocês devem ler logo, se não leram, porque ele é diferente de tudo. Ele não se enquadra no romance social, ele não se enquadra no romance psicológico, né, e nem naquele romance de costumes, que era das mulheres que escreviam, como a Lúcia Miguel Pereira, Maria Isabel, tem a Lúcia, além da Lúcia Miguel Pereira, a Raquel de Queiroz. Ele é diferente, sabe? Ele é um romance, em primeiro lugar, é muito fragmentário. Ele não tem aquela coisa corrida, né? Que depois até ela vai ter em A Maçã no Escuro, mas nesse já não. Ele faz alternância de tempos, os títulos estão entre reticências, ela já está vasculhando as entrelinhas, vasculhando um espaço que é um espaço do que não, das coisas que não são ditas. A gente começa a ler os silêncios da Clarice. É um outro mundo, né? E a história de Joana, desde criança, né? Uma criança à margem, né, do supostamente normal, porque ela não tem mãe, ela vive com o pai, ela tem várias semelhanças com a Clarice, embora a gente não possa relacionar uma coisa diretamente com a outra, mas que tem semelhança, tem. Né? Ela detestava a tia, ela rouba um livro. E tem uma cena muito bonita dela tomando um banho na banheira, que é como se fosse o encontro dela com a feminilidade, né, na época da adolescência, muito bonito, e outros banhos, né, vão acontecer, né, o primeiro é do tanque, o outro é da banheira, e vai ter aquele banho de mar maravilhoso, que é um ritual que acontece, por exemplo, em uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, né, que é o banho de mar na praia ali, do Rio de Janeiro, né. E ela vai usar esse texto do banho de mar também nas crônicas, né, ela tira dali e põe nas crônicas. Né? Ela não tinha, sabe, essa coisa de não reutilizar o mesmo texto em alguns outros lugares, né? Então, eu acho que os romances têm essa coisa interessante, né, de
as mulheres, Joana, depois vem Virgínia, depois vem Lucrécia, nos anos 40. Nos anos 50, ela escreve Contos, A Maçã no Escuro. Contos e A Maçã, está nos Estados Unidos, não publica nada. Daí, nos anos 60, vem mais 3. Além do Martim, né, da Maçã no Escuro, que é o único protagonista homem. Então, ainda vem a GH, que para mim é o clímax, né, em termos de sofisticação narrativa, né, imagens, figurações. É uma coisa esse livro, né, que já virou filme, né, do Luiz Fernando Carvalho, que vai estrear agora o ano que vem. Então, além de GH, tem uma aprendizagem, então, ou o livro dos prazeres, são 3. E depois vai escrever 3 também. Então, 3 nos anos 40, nos anos 50 nada, 3 nos anos 60 e 3 nos anos 70. Água Viva, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida. Então, o que a gente nota? É que ao longo desse tempo todo, né, o romance vai se desfazendo daquela ossatura episódica que acontece, por exemplo, em A Maçã no Escuro, em 61, e que ela já começara a desmanchar logo em Perto do Coração Selvagem, em 1943, em dezembro de 1943, quando ele é lançado, né? E a tal ponto que a Água Viva, ela nem chama de romance, ela chama de ficção. E o Sopro de Vida também não é romance, são pulsações. Então, vocês veem que a linguagem vai ficando rarefeita, não nos efeitos imagísticos, não no seu poder de poeticidade, mas naquilo que a gente poderia considerar como invólucros figurativos. Parece que ela quer se desfazer disso tudo, sabe? Ela quer descascar a linguagem daquilo que é ornamento, que é expressão, para atingir a tradução daquilo a que ela quer chegar, que é o sumo da coisa, e que às vezes ela chama de por trás do pensamento, que é aquela experiência que eu acho que ela consegue no Jardim Botânico, né? Que pode ser também, isso, o espaço da própria criatividade, do fazer arte, né? Do escrever bem. Então, esse é um dos jeitos que a gente pode considerar, né, como sendo o caminho da Clarice, né? Então, essas experiências de vida e obra, né, quer dizer, porque é uma coisa curiosa, eu não fiz a biografia porque eu adorava a vida da Clarice, o biógrafo tem isso, a vida, mas não, eu fiz a biografia por necessidade profissional, eu queria contextualizar a obra dela. Eu estava interessada na obra, mas precisava da biografia para tentar situar essa obra dentro do tempo, dentro do espaço, e organizar minha cabeça. Então, foi aí que eu fui escrevendo esse livro e que eu defendi como tese de livro-docência, né? Depois eu fui guardando imagens da Clarice, as primeiras horrorosas, xerografadas, eu sou da época do pré-internet, não tinha internet, gente. Não tinha internet. Cada nota de rodapé que a gente acrescentava, tinha que escrever todas de novo, enumerar tudo de novo, apagando, pondo... É uma coisa absolutamente inacreditável. Quando eu lembro disso, eu acho que a minha vida era, que nem a Clarice faz, era impossível, é o inadmissível que acontecia, né? Mas então, daí veio então o outro projeto meu, né? Que é fazer a história de vida e obra com imagens. Então, foi isso que gerou, então, a fotobiografia, que foi publicada em 2008. Aí eu tive que fazer as viagens todas, né? Porque eu não disse para vocês o seguinte, é que para fazer essa biografia, não foi só a documentação lá da Fundação, não foi. Foi depoimento de dezenas de pessoas que eu tive que colher, de críticos, de pessoas que conheceram, né, de jornalistas, de parentes, né, familiares, correspondência com familiares, tinha um que estava até em Israel, eu escrevi para ele, né? Então, sabe, em Recife, fui conhecer o bairro, as casas onde ela morou, né?
até o casarão, parece que agora vai virar patrimônio histórico, né? O processo está caminhando, né? Porque ele está desmanchando. Então, é um trabalho, e as viagens, né? Fui aos lugares onde ela morou, para saber como é que era, etc. E com a fotobiografia, eu tive que fazer tudo de novo, mas assim, interessada numa outra questão, né? Que são as fotos de época. E eu consegui isso nos arquivos dessas várias cidades, nos museus, e já na internet. Essa altura a internet já funcionava bem, né, para conseguir isso. Mas também tirei muitas fotos, né, nos lugares, e frequentei muitos museus de cidade para conseguir essas fotos, né. E arquivos dessas pessoas todas que foram me fornecendo material visual, para compor, então, essa fotobiografia, né. Então, eis a história, então, né, da Clarice, tanto nessa primeira fase, de construção da biografia, quanto da segunda fase. Eu fui muito feliz nas minhas pesquisas, eu sempre encontrei pessoas que me ajudaram muito e que colaboraram muito comigo, muito. Eu tive a felicidade de conhecer, por exemplo, em Recife, uma colega de escola da Clarice, e da escola que chamava Colégio Hebreu Ibrish Brasileiro, que a Clarice não escreveu na crônica, onde ela diz onde ela estudou, ela cita ginásio pernambucano, grupo escolar, João Barbalho, ela não cita essa escola. Mas eu encontrei documentos dela, de que ela frequentou essa escola, encontrei a colega de escola dela, que não era da mesma classe, mas era de escola, conhecia a Clarice, era colega da Clarice, e encontrei o secretário da escola também, que me deu depoimento. Então, sabe, encontrei várias pessoas, né, que conheceram a Clarice lá em Recife, né, e então foi numa época que eu ainda tive a felicidade de encontrar essas pessoas já de idade, mas que puderam me ajudar, né. Então encontrei muitos diplomatas também que deram depoimento, que conheceram Clarice ou num lugar ou no outro, né, ao longo dessa vida dela, né. A Mafalda Veríssimo, por exemplo, mulher do Érico Veríssimo, era muito amiga da Clarice, quando a Clarice morou nos Estados Unidos durante 7 anos. Ela morou também lá durante um período, porque o Érico estava trabalhando lá, né. Então, fui colhendo depoimentos de pessoas, e o arquivo é muito grande. Eu tenho um arquivo imenso de anotações, de depoimentos e de gravações, né? E também de imagens. Eu tenho gravadas 3.000 imagens que eu selecionei para fazer, não só de Clarice, mas relacionadas com a matéria Clarice, que eu selecionei para montar o livro, e eu usei só 800, mais ou menos 800, né? Então, isso demorou muitos anos para fazer. Quer dizer, eu acho que eu comecei a fazer isso quando eu li Laços de Família. Porque aquilo vai, sabe, é um problema engraçado, né, a pesquisa. Você vai amadurecendo aos poucos. Eu precisei ler os livros durante muitos anos, várias vezes cada livro, né, para depois começar a dar aulas sobre eles. E depois dos livros, os dados de ordem biográfica, a fortuna crítica. Naquela época, nos anos 80, a gente lia tudo. Hoje é impossível. Hoje não dá. E é uma das grandes dificuldades é você fazer a seleção do que é bom, do que é ruim, dentro dessa bibliografia imensa, né, que a Clarice acabou tendo por parte da crítica, né. Mas é isso, então, em termos gerais, o que eu queria passar para vocês, para dar ideia não só da história de vida, da história de obra, né, cada obra é um assunto. A gente podia ficar aqui falando muito tempo sobre cada um desses livros, né? Mas a intenção hoje, acho que não era essa, era traçar uma experiência de pesquisa a partir dessas 2 etapas, né, pelas quais eu passei, né, e que me levaram, então, a essas 2 publicações. Né? Então, é isso. Leila, onde estás? Que não te vejo? Oi. Oi, Nádia. A gente poderia ficar um bom tempo te ouvindo, né? A intimidade com que você fala de Clarice, né? Como uma amiga íntima, né? Por conviver tanto tempo assim com a obra dela. E eu fiquei essa semana, né? Com a sua biografia, reli
E o que eu acho genial na biografia é como você consegue contar a vida através da obra, sem reduzir a obra à vida. Sabe que essa é uma das grandes questões, porque, em primeiro lugar, a Clarice não é confiável. Você não pode acreditar nela. Ela mentia a idade, ela negaciava informações. Vocês já viram aquela imagem dela na TV Cultura, né? Ela não quer responder. O Júlio Lerner faz a entrevista dela, ser divulgada só depois da morte dela, ainda não sabia que estava doente. Mas ele pergunta as coisas, ela fala, não quero dizer. Ela era assim. Depois dizia alguma coisa. Então, essa instabilidade de se negaciar a informação, às vezes contradizer as próprias informações, isso era um problema, né? Porque é uma coisa complicada, né? Você, né, não poder assim se confiar totalmente nela, né? E os textos autobiográficos da Clarice, ela sempre tenta escapar do factual e enveredar pelo imaginário. É uma coisa interessante, a tal ponto que você fica pensando, puxa, mas será que aquilo lá também que ela propôs antes, será que é verdade ou não é? Né? Eu vou dar um exemplo. Não, eu ia dizer que assim, a entrega dela à linguagem acaba fazendo com que ela ficcionalize muito, e não sei em que medida é negar também, ou quanto ela está tão mergulhada, né, na ficção, que se envereda pela invenção mesmo, né? Pois é, nesse livro que você leu, o que eu tento mostrar é que ela mergulha mesmo na ficção, a tal ponto que na hora da morte ela vira personagem de si mesma, né? Uhum. Eu acho aquela cena que a Olga me contou, eu acho incrível. Ela estava com hemorragia, queria sair do quarto, e a enfermeira não deixa. Aí, quando a enfermeira não deixa, ela vira para a enfermeira e diz, você matou meu personagem. É uma coisa incrível. Isso é de uma força trágica, mas que traduz muito bem a Clarice escritora. Quer ver, com 21 anos, ela já escreve uma carta para a irmã dela, ela estava ali perto do Rio, escreve uma carta para a irmã dela dizendo que escrever é a coisa que ela mais queria na vida. Ela escreve isso com 21 anos, mesmo mais importante que o amor. Então, desde mocinha, ela sabia o que ela queria, e ela se deixa levar pela própria linguagem, né? Então, por isso que os psicanalistas gostam tanto, porque é como se ela fosse abandonada, né? Ela se abandona à sua própria fala, é a fala que existe nela, que é um processo clínico, né? Ela se deixa levar por sua própria linguagem, é isso que você falou. A vida semeia. E esse abandono à própria linguagem é que traduz o seu percurso principal. Há vários percursos. Na crônica, há textos mais leves, sempre tem uma pitadinha de coisa assim que não é... que tira o leitor, vamos dizer assim, para o mundo do imprevisto, né? Tem sempre alguma coisa inusitada, né? Que chama atenção, né? Agora, há crônicas mais leves, mas há textos absolutamente densos, intensos, como A Paixão Segundo de H, que eu acho que é o que atinge o máximo em termos de tensão, mais até do que A Hora da Estrela. A gente podia até desenvolver isso, mas é complicado. Porque A Hora da Estrela, ela divide, né? Quer dizer, não é só GH conta o que aconteceu no dia anterior, né? É quando ela, rica, vai até o quarto de empregada, para limpar, achando que é suja e é limpíssima. E ali ela descobre uma série de coisas através da empregada. E descobre também já a barata. Então, esse é o percurso, né? Agora, A Hora da Estrela é um desdobramento, que não é só uma que se recorda do que aconteceu com ela no dia anterior. Ali é a Clarice que cria um narrador, que é o Rodrigo, que cria ou inventa a história de Macabé. Então, existe um desdobramento e uma história a três.
né? É um desmembramento, história 3. Então, eu acho que GH está mais condensada a questão, sabe? Então, ela prende o leitor aí num beco sem saída. A gente fica ali sem ter como escapar. Eu acho que é o livro mais denso, mais intenso da Clarice. Ele é terrível. Ele é terrível. Às vezes é insuportável de ler, mas é encantador. A criação das imagens que ela propõe ali, eu não conheço outro livro que tenha esse poder de criatividade, né? No sentido de criar esse sistema de tensão e de sequência de imagens, sabe? E isso de não saber onde vai dar também, né? Isso tem presente na escrita dela, no processo dela de escrita, na biografia, em alguns momentos você menciona isso, que ela não sabe bem onde é que vai dar, né? O texto. A paixão, segundo GH, é um estado de paixão. O estado de paixão é uma aventura. Você vive aquela aventura que é horrível, que causa sofrimento, paixão. Paixão é o que ela chama de felicidade insuportável. Isso é a paixão. Não é alegria, não é amor. É felicidade insuportável. Olha que coisa. Né? Ô, Nádia, você acha que a escrita dela, para ela mesma, tem algo de toxicidade, assim? Você poderia mencionar alguma coisa nesse sentido? Porque a gente vê que, ao mesmo tempo, é a realização dela enquanto ser humano, enquanto mulher. Em alguns momentos na biografia, eu vi que ela diz assim que tem medo, né, de ir para o outro lado e não conseguir voltar através dos livros. Mas essa é a criação, você não precisa estar dopada para fazer isso. Eu digo toxicidade pela linguagem mesmo, sabe? Então, a linguagem é um tóxico. A linguagem é tóxico. Exatamente por aí. No momento que ela se embrenha na linguagem e se deixa levar, o mal estava feito. Essa é uma frase do Conto Amor. Aí ela não tem controle de si mesma. Ela é levada pela própria arte. É uma espécie de delírio, de devaneio, de delírio, né? Sabe? É um outro território que ela chama de por trás do pensamento. Olha que termo maravilhoso. Que era o título de Água Viva antes. Por trás do pensamento, monólogo com a vida. Depois ela adota outro título, Objeto Gritante. E daí que vira o título Água Viva. Atrás do pensamento. É para aí que ela nos leva. Em estado de aventura, que é um estado de crise, porque ela desautomatiza você da compartimentação do cotidiano. Né? Uhum. E na sua biografia você fala muito de uma Clarice bruxa, né? Feiticeira em relação ao leitor. Eu estava pensando, sobretudo naqueles textos, né, das páginas femininas, que ela escreve sobre a receita de matar baratas. E a Aparecida Moura Nunes, que é uma colega nossa, e que foi minha ex-aluna de pós, ela fez mestrado e doutorado na USP. E ela me cedeu esses textos para o meu livro, porque ela estava fazendo a tese dela, eu fiquei encantada. Falei, não, você vai me ceder isso aí para eu pôr no meu livro. Então, aquele texto meio cômico, mas eficaz, reticência. Meio cômico, mas eficaz. Olha só, bruxinha. Que é a receita de matar barata, né? Que ela, então, publica no jornal Comício, do Rubem Braga, e depois tem uma outra versão também, no outro jornal do Rio de Janeiro. Mas aí a receita é simples, é açúcar, farinha, gesso. Daí o gesso esturrica, o açúcar atrai, e o gesso esturrica, de dentro para fora. Vira aqueles bichinhos, viram estátuas, né, de sal. E ela vai, então, curtindo o assassinato das baratas. Uma coisa terrível. Parece E depois vira a quinta história. E depois Paixão segundo GH. Você vê como é que o embrião está em páginas femininas, né? E você vê, isso aí ela escreve para as mulheres de páginas femininas.
Lá era assunto de como tirar mancha de terno de marido, receita, como é que chama? Modelinho de vestido, algumas traduções que ela faz de literatura estrangeira. Então, dentro desse repertório aparentemente banal e inofensivo, ela injeta o veneno, que é a ficção. E a Porque gente isso é as baratinhas ali, né? é isso aí. E abala, né, a leitora. Mata de dentro para fora os leitores, as leitoras, nós, né? Pobres baratas. Né? Então, alguma coisa tem que morrer nos leitores para renascer, entendeu? Esse é a estratégia e o projeto, né? Você tem que matar alguma coisa que não está bem e fazer dali renascer uma coisa nova. Então, é revolucionária, é uma literatura revolucionária. Você começou a noite falando da sua primeira leitura, né, em Laços de Família, com o conto Amor. Eu, quando li aquele conto a primeira vez, eu lembro que eu fiquei, assim, perplexa com a percepção, né, essa percepção aberta, a coisa mais corriqueira do cotidiano, e Clarice, num olhar mesmo estrangeiro, né, de captar o mais comezinho que passa despercebido por todo mundo e, a partir daí, promover uma experiência transformadora. Então, eu lembro que eu fiquei muito impactada com essa percepção que ela tinha, né? E que aparece tanto nas personagens dela. Uhum. É isso mesmo. Ela tem sempre uma surpresa para o leitor, né? E é interessante porque ela conduz o leitor como se não estivesse levando para um lugar assim tão estranho, né? E de repente, quando o leitor dá conta, ele já está lá, né? Já mergulhou. Mas não é todo mundo que se deixa ser levado por Clarice. Aí está uma coisa engraçada. Por que que há pessoas que travam a leitura, né? Eu acho que é uma questão a indagar, né? Por que não se deixa levar pelo texto dela, né? Eu acho que é porque esse texto é perigoso mesmo, que leva você a um enfrentamento de si mesmo e do mundo. Não é fácil. E isso é que é construir liberdade, né? A construção da liberdade é difícil. É Tirar a sofrido. terceira perna, né? Tirar a perna de GH, é difícil, né? É desconfortável. É perigoso. Eu tenho uma orientanda de graduação, ela teve neném recentemente, ela disse, professora, eu quero trabalhar Clarice. Aí ela teve neném agora, recém-casada, eu disse, vamos embora. E aí ela gostou muito do conto Amor, não sei se ela está por aí, e eu disse, coragem, mulher, porque você vai se aventurar num negócio surpreendente. E tá lá com o bebezinho no peito e escrevendo do lado. Juliana, dela. Pois é, Juliana, boa sorte para você. O conto Amor é lindo, porque aparentemente ele é simétrico, né? Tem começo, meio e fim. Aham. Cada parte é dinamitado, né? Como se fosse um terreno minado, né? De inquietações que vão aumentando. Né? É muito lindo esse conto, eu gosto muito dele. É o meu conto preferido. Porque eu acho que o que acontece no Jardim Botânico, de certa forma, vai ser desenvolvido em GH. Né? É como se fosse um desenvolvimento do conto ali. É isso, dona Leila. Eu estou bem emocionada. Ave, que alegria estar aqui. Eu acho que agora a gente pode abrir aqui a pergunta. Zeider colocou aqui que tem 3 questões na agulha. Então, a gente pode abrir esse bloco de questões. Eider, primeira questão de Magdiel Júnior. Eu gostaria muito que, se possível, você pudesse estender mais sobre a questão desse conceito da coisa, como um elemento tão presente dentro da teorização da escrita da Clarice.
Continuando, né? Como poderíamos entender de forma mais prática o que é realmente essa coisificação, talvez? Uhum. Olha, a Clarice dizia o seguinte, que se fosse possível resumir o que seria a vida dela, ela diria que é a procura da coisa. São palavras dela. A procura da coisa. Tudo que a gente falou aqui não deixa de ser a procura da coisa. Tudo que a gente falou, de GH, de Macabeia, do Conto Amor. Né? Só que no Conto Amor, a coisa acontece sem a consciência de que ela está à procura da coisa. Então, a gente não sabe até que ponto esse recurso é consciente ou não, e a gente nunca vai saber. A gente sabe que ela sabe o que faz, porque ela é lúcida. Ela fala sobre o seu próprio fazer. Ela tem consciência do seu próprio fazer. Né? Agora, a gente pode ler essa coisa, ela também usa outros nomes para isso. Ela usa o neutro, it, são vários modos de nomear essa coisa. Essa coisa é o que não... A linguagem não dá conta de nomear. E por que não dá conta de nomear? Porque é um estágio de experiência para o qual ela tende. Supostamente todos nós. No sentido de ir buscando aquilo que traduz a nossa própria condição humana. Então, quando você examina um romance como GH, você vê que o que ela propõe é ir se desvencilhando das cascas da cultura, da civilização. O que ela quer é ser como a barata, que resiste há 350 milhões de anos sob os escombros da civilização. É a vida pulsando. São as E o danado é que investigar isso pela palavra, né? Mas é uma matéria viva pulsando, já passando pelo processo da despersonalização. Ela deixa de ser aquele eu histórico para ser o que ela chama de mim. É um outro ser. É um ser outro. É aquele que é, mas se surpreende no estar sendo. É diferente. Ou você vive num tempo histórico, você é a Leila, né? A Leila que tem nome, que tem sobrenome, que tem profissão, que tem uma casa, que tem família, que tem isso, que tem aquilo, que tem um cabelo lindo, né, Leila? Então, você é tudo isso, né? Esse é seu fio histórico, né? Esse é seu eu, vamos dizer assim. Agora, quando você se deixa levar, né? Quando você se deixa levar pela linguagem, a caminho de alguma coisa que lhe dá a experiência, não da Leila, mas da mulher entre mulheres, como aparece, por exemplo, em GH, que ela se identifica com Janair, que é empregada doméstica, já sem discriminação de classe social ou de cor, ou seja, do que for. Nesse estágio, que eu chamei numa conferência de grandeza igualitária, ser diferente, mas em termos de igualdade com o outro, né, respeitando as suas diferenças, aí você já está num outro estágio, que é o estágio do neutro, que é o estágio do que já passou pela despersonalização. Que não tem nome, né? Não tem nomeação. Que simplesmente vive. Eu acho que é um pouco Macabeia. Macabeia é o neutro. Porque ela vive simplesmente. Ela não tem consciência de que ela não tem nada no mundo social desigual em que ela vive. E quando ela tem um desejo, ela é atropelada, porque ela é o tipo de pessoa que não cabe
no mundo capitalista onde a gente vive, onde todo mundo é o que tem. Ela não tem nada, ela é o neutro. Então, a Macabé é uma coisa curiosa, porque, ao mesmo tempo, ela traduz ali uma personagem que não tem, portanto, do ponto de vista social, e é negativo isso, porque tem uma denúncia social implícita, mas, ao mesmo tempo, ela tem tudo, que ela não é nada. Entendeu? E no momento em que ela quer ser alguma coisa, é impossível, porque o mundo dela não permite, o mundo social não permite. Então, vamos dizer assim, o território do neutro, do ponto de vista social, ele não só é marginal, como ele é, ao mesmo tempo, revolucionário, e eu diria até, sobre esse aspecto, impossível, porque ele acontece num outro nível, que não é do nível simbólico. Eu chamando isso a realidade nossa de cada dia. Então, é uma coisa muito curiosa, porque se você propõe isso, você vai dizer que o neutro é o silêncio. É o nada que é tudo, do Fernando Pessoa. Vamos, então, à próxima pergunta. Sandro Santos. Dos livros de Clarice que li, a narrativa que eu não consigo contar é o romance A Maçã no Escuro. Gostaria que a senhora Nádia falasse um pouco sobre esse romance. Engraçado. Olha como é que a literatura dela atinge as pessoas de modos diferentes, né? Eu acho que A Maçã no Escuro, para mim, é o mais fácil de contar. Porque acontece com o Martim o que acontece, sob certo aspecto, o que acontece com a Joana, com a Virgínia, com a Lucrécia, os 3 primeiros romances dela. E, até certo ponto, até com o G.H. Por quê? Porque é o homem que se desvencilha do social, porque supostamente cometeu uma transgressão, que é um crime. O crime sempre aparece na Clarice, porque traduz a transgressão. E, a partir disso, ele se redescobre. E se redescobre também mediante o relacionamento afetivo ou sentimental com algumas mulheres da fazenda. É a mesma coisa que acontece com as mulheres. As mulheres vão vivendo, passando por experiências sucessivas em relação a homens que elas conhecem. E os finais são muito diferentes, né? A Joana é uma nova perspectiva de viagem, né? A segunda, que é a Virgínia, morre atropelada, que nem uma cabela. A terceira também parte para outra, atrás de um retrato de um homem que ela sabe quem é e vai atrás, né? Então, são jeitos, vamos dizer assim, diferentes de enfrentar o que, em outro momento, ela chama de a via sacra da vida. Você tem que passar por essas etapas. E Martim passa. Ao longo do livro, ele passa por essas etapas. E é onde, talvez, ela desenvolva, pelo menos com mais extensão, as questões reflexivas referentes à própria linguagem. Tem aquele sermão lá da montanha, aquele sermão que é extremamente interessante, porque é um discurso da metalinguagem, né, que ela desenvolve com mais fôlego do que nos outros romances. Então, ele tem essa especificidade. Mas eu acho que não é muito diferente, sabe, em termos de desenho episódico. A partir de uma posição que se torna marginal mediante a transgressão, se estabelece toda uma reescritura e um balanço de vida. Ele quer escrever um livro, né? Tudo se faz através da linguagem, na Clarice, é uma coisa incrível. As pessoas leem, escrevem e escutam, né? É tudo linguagem. E daí, então, existem as várias etapas desse renascimento, vamos dizer assim, do homem. Como acontece nos romances
com os processos de enredo das mulheres. Então, mas é um romance que tem muitas coisas que são só dele e não dos outros. Uma delas é essa fartura de reflexão sobre a própria linguagem, com certa folgância de espírito, né, com mais tempo para fazer isso, o romance é grandão, né? Eu tenho trabalhado, desculpa interromper, eu tenho trabalhado com a noção de, você falou em via sacra aí, né, do Martim, eu tenho trabalhado com a ideia de sagrado, que não necessariamente tem a ver com religiosidade, na obra de Clarice, e eu entendo essa sacralidade também no âmbito da linguagem, assim, a palavra sagrada como a palavra que nomeia primeiro, antes de qualquer convenção. Então, me parece que essa perquirição, né, do Martim pela linguagem tem a ver com a busca por uma nomeação outra, inaugural. Você vê que esse inaugural é o caos, né? É o caos, é de onde tudo surge. Exatamente. Mas é para onde tende. É isso que eu quero dizer, que é para o silêncio, que é para o neutro. E é a primordialidade mítica, né? Lógico, tá muito... É isso aí. É isso aí. A outra pergunta, Eider. Professora Nádia, é possível que Clarice tivesse como livros de cabeceira ou prediletos na biblioteca dela as obras de Heidegger? Sempre que a leio ou releio, a filosofia heideggeriana vem à tona. Eu acho que sim. E quem leu muito bem Clarice, a partir do Heidegger, foi o Benedito Nunes. Por quê? Porque o Benedito Nunes é um especialista, né, infelizmente faleceu, que acompanhou a obra da Clarice desde 1965. Ele foi fisgado pela Paixão Segundo GH, não foi fisgado pelos laços de família, que nem eu. Ele foi fisgado pela Paixão Segundo GH, que é de 64. Então, em 1965, ele começou a escrever sobre Clarice. E teve uma produção regular ao longo do tempo. E um dos filósofos de que ele se vale, ele cita também o Wittgenstein, a questão do silêncio, o Sartre no começo. Ele começou com Sartre, com a teoria do existencialismo, via aquela coisa do nojo, do que é abafado, do que é escondido, e que tem que desreprimir, vamos dizer assim. Mas depois ele relativizou um pouco essa leitura a partir do existencialismo e se fundou na filosofia da linguagem. É aí que vem, então, Heidegger, vem o Wittgenstein. Então, a obra do Benedito Nunes é toda, numa certa altura da produção dele sobre Clarice, é toda baseada na filosofia do Heidegger. Você tem razão, viu? Agora, Clarice era um pouco resistente a essa coisa das influências, né? Então, assim, sempre perguntam a ela se ela leu Virginia Woolf, ou para fazer determinado livro, ela tem uma resistência a dizer, não sei até que ponto é verdade também, né? Não, ela ficou muito brava quando o Álvaro Lins disse que ela sofria influência do Joyce e da Virginia Woolf. Ela ficou bravíssima, porque para ela, influência era uma coisa negativa. Ela via como negativo, como se ela estivesse copiando o outro. E não é, né? E não é. Agora, eu acho mesmo que ela não tinha lido Joyce ainda, porque quem deu a epígrafe do Joyce foi o Lúcio Cardoso, que deu essa ideia para ela, né? Então, talvez ela nem tenha lido mesmo. Agora, quando eu fui analisar a biblioteca da Clarice, tinha um livro da Virginia Woolf em inglês, que ela deve ter lido, mas posteriormente, não naquela oportunidade. Quem ela leu mesmo na juventude, e admirava, e confessava que tinha afinidades, né, muitas afinidades, foi a Catherine Mansfield. Ela julgava, e realmente tem tudo a ver, né? Você pega Bliss, por exemplo, os contos da Catherine Mansfield, tem tudo a ver com a da Clarice. Aquelas sondagens, né, da mente humana, né? Aquele ambiente de indefinição e de sugestões
sobre o que está acontecendo, de dizer sem dizer, né? Isso é muito Catherine. Mas ela tinha um repertório de leituras muito bom. Até o Ricardo Iannaz tem um livro, né? Só isso, A Leitora Clarice Lispector. É um livro muito bom, né? De um dos colegas meus que foi me orientando. A Cida com as páginas femininas, o Ricardo com a leitora e depois com as pinturas da Clarice também, ele estudou bem. O Arnaldo com o kit. Então, tem um repertório aí de textos críticos que eu acho muito importantes para se estudar a Clarice. A gente tem mais perguntas aqui, professora. Jenny Cleide Dias, por favor, pergunta sobre os filhos de Clarice. Ainda o Paulo tem alguma entrevista, tem algumas entrevistas, mas não sei nada, acho que é nada sobre Pedro. Pois é, são 2 filhos, o Pedro e o Paulo. O Pedro teve problemas, né, de esquizofrenia, então ele vivia com a Clarice, depois ele foi viver com o pai, depois da separação, depois voltou para o Rio de Janeiro e vivia numa clínica, lá no Rio de Janeiro, lá, vivia bem lá numa clínica, e faleceu, se não me engano, no ano passado. Esse é o Paulo. E que quem cuida das coisas da Clarice esse foi o Pedro. O Paulo é que cuida, então, da literatura da Clarice, né? Ele é o herdeiro, vamos dizer assim, e mora no Rio de Janeiro, o Paulo. E eu, naturalmente, não entrevistei o Pedro, me senti à vontade, como não entrevistei também o Mauri, porque ele já estava doente, achei que não era eticamente oportuno, né? Mas é isso. Mais perguntas? Professora, não conheço a obra de Clarice, apenas fragmentos de contos. Por onde começar a ler? Sou de João Pessoa, UFPB, Letras Clássicas, Adriano Bezerra. Pois é, olha, eu acho tão bom ler crônica, porque elas são curtas, você termina e acaba em 2 segundos e meio, 3, no máximo 1 minuto, e você vai se inteirando, né, dos temas da Clarice, que são muito variados, muito. Se você pega, por exemplo, A Descoberta do Mundo, eu não gosto eu não gosto de ler todas as crônicas. Assim. Eu gosto de, por exemplo, eu gosto mais de volumes da própria obra da Clarice do que juntar tudo num só. Por quê? Vou explicar por quê. Em todas as crônicas, eles adotaram um critério assim: pega tudo que está no JB. Mas muitas dessas crônicas já foram publicadas antes, sabe? Então, eu acho que você devia pegar, por exemplo, as crônicas, se você quiser, de Para Não Esquecer, por exemplo. Então, ela estava junto com a Legião Estrangeira, mas depois separou. Ali são crônicas, Para Não Esquecer. Depois, vai para as crônicas de A Descoberta do Mundo, JB. Depois, passa para os contos. Né? Os contos, você pode começar com Lar de Família, dos primeiros contos, se você quiser. E depois passa para os romances. Eu acho que eu faria isso. Ou então nada disso, pega qualquer um e pronto, sabe? Eu só acho que A Paixão Segundo GH é o tal negócio, nem isso eu vou dizer. Porque A Paixão Segundo GH é muito intenso, eu acho que é mais difícil de ler, mas é tão lindo que a Clarice dizia na entrevista da Cultura, né, que às vezes o professor de literatura achava difícil, mas uma garota de 17 anos achava ótimo. Então, é muito imprevisível a reação do leitor. Muito imprevisível. Tem 9 romances. No fim, nem é mais romance, né? Tem 9. Tem outros tantos livros de contos e crônicas. Eu gosto de começar os volumes, assim, sabe? Acho que quando está tudo num só, fica aquele bolo. Eu não gosto. Eu gosto de acompanhar no tempo a obra.
sabe? Eu acho muito mais interessante. E agora eles estão relançando os volumes, né? Separados. Então, pelo menos em relação aos contos, dá já para fazer isso, em relação aos romances, né? Estão sendo relançados pela Rocco. Né? Tá bem bonita, né? Essa edição com as pinturas dela. É. Ou então compre A Descoberta do Mundo e leia as crônicas do JB, porque em todas as crônicas não tem as crônicas todas. Aliás, não tem nem A Descoberta do Mundo, tem todas. Eles não conseguiram reunir todas as crônicas, é uma coisa incrível. E Mineirinho, que eu acho que é uma das melhores crônicas, não está em todas as crônicas. Eu não entendo isso. Não entendo. Então, mencionado por ela, né? Essa crônica, na entrevista lá da TV Cultura, ela faz menção bem enfática a essa Mineirinho. crônica. Isso. Por isso que eu acho, pega para não esquecer que tem Mineirinho, entendeu? Pega para não esquecer que são só as crônicas que ela mesmo separou de A Legião Estrangeira, dos contos. Uhum. Eu queria a primeira edição, contos e crônicas, no fundo de gaveta, que chamava, né? A parte das crônicas. Mas desmancharam isso. Então, ela ainda era viva quando fizeram isso. A Ática que fez. E daí lançou 30 mil exemplares. O máximo era 3 mil que ela vendia. Quando lançaram Para Não Esquecer, vendeu 30 mil exemplares. Foi assim uma explosão de venda. Então, é isso. Ainda tem mais uma perguntinha, Nádia. A última, né, Leila? É a última. Eida já sinalizou que é a última. Professora Nádia poderia falar sobre o conto O Ovo e a Galinha, deste mistério que o rodeia, e sobre a participação da Clarice no encontro de feitiçaria que dizem ter participado com este conto. Essa história do Congresso, olha, é o seguinte, a Olga Borelli conta que ela aceitou ir nesse Congresso de Bruxaria porque ela adorava viajar e comer bem. E ainda pagaram a passagem da Olga para acompanhá-la, para ir junto. Então, não existia na Clarice essa proposta de participar de um congresso de bruxaria, sabe? Então, a gente tem essa versão, quer dizer, sabe, não é levar muito a sério a coisa da bruxaria. Né? Agora, o conto realmente é um conto muito estranho. É tão estranho que a gente não entende. E ela dizia que não entendia, mas era o conto que ela mais gostava. Porque ela dizia o seguinte, ela tem uma frase muito interessante, sabe? Ela diz assim, eu gosto daquilo que eu não entendo. Ela dizia. E é com essa frase que eu vou encerrar, então, nossa conversa, né, Leila? Então, ela dizia assim, eu gosto tanto do que não entendo. Quando eu leio uma coisa que não entendo, sinto uma vertigem doce e abismal. Eu acho que é um pouco que a gente lê, né, quando lê o ovo e a galinha, porque é um mistério. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Então, ela pega um tema que é misterioso em si mesmo, que é o ovo, né? Que é o ovo. E, ao mesmo tempo, o ovo seria quase que a matéria viva original, vamos dizer assim, representando a gênese de tudo. Então, ela foi muito inteligente, né? Escolher o ovo e a galinha. E ali são tantas coisas, tem ovo na frigideira, ovo na cozinha, tem ovo... ali é um mostruário de possibilidades de como você vê um ovo, né? E, ao mesmo tempo, é estranhíssimo o conto. É tão estranho que é misterioso mesmo. Agora, esse congresso de bruxaria era interessante, porque tinha até o Uri Geller, que na época ele entortava a colher com o pensamento, uma coisa curiosa. O Inácio Loyola foi, o Inácio Loyola Brandão. Ele tem até um depoimento interessante sobre esse congresso. Ele foi, participou, disse que era um público absolutamente heterogêneo, tinha gente de tudo quanto era, sabe, profissão, disciplina, atividade, talento, era uma misturada danada, né, de coisas, mas que era interessante. E ela, então, recebeu esse convite aí
do pessoal de lá e aceitou ir, né? E daí preparou várias introduções, até uma em inglês, para ler O Ovo e a Galinha. E eu tenho 2 depoimentos, um que ela leu o ovo, o outro que ela queria que alguém lesse para ela, sabe? Porque às vezes ela ficava arredia, não queria. Então, na hora do vamos ver, ela não gostava de participar. Né? Isso já aconteceu algumas vezes ao longo da vida dela, né? E na hora de falar, ela dizia, não vou. Isso já aconteceu. Daí precisava ter um trabalho aí de doutrinação para levá-la, né, até um pouco para ela falar. Mas é isso. Aconteceu, ela foi convidada, realmente era de bruxaria, mas não sei até que ponto isso, a bruxaria era importante para ela, enquanto tema, sabe? Embora, naturalmente, essa imagem da feiticeira assassina, né, acontece muito em alguns textos dela, viu? Pronto, acho que encerramos por aqui, né, Nádia? Vou agradecer mais uma vez a Amanda pelo convite, a Eider pelo apoio técnico aqui com a gente, e a professora Nádia por ter trazido esse momento tão descontraído, embora eu tenha ficado um pouco emocionada, mas foi muito prazeroso, e ao público por estar presente, pelas perguntas, e é um momento realmente importante, 100 anos de Clarice, e é isso. Então tá, muito obrigada aí pela atenção dispensada. Infelizmente, a gente não pode ver as pessoas, né, que estão aí ouvindo, mas eu sei que vocês estão aí por trás, não do pensamento, mas da telinha, né, Leila? E, Difícil, né? e agradeço, então, o convite, e agradeço a Leila, que me acompanhou aí, que fez as considerações dela muito pertinentes. Obrigada, Leila. Eu que agradeço. Obrigada a todos aí pelo convite. Um bom domingo a todos, né? Bom descanso para vocês, viu? Amanhã a gente ainda tem evento, né? É o último dia do evento, no mesmo horário aqui pelo YouTube, e em breve a gente disponibiliza o link para todo mundo. E é isso. Obrigada, Nádia, pelo carinho, pela abertura, pela tranquilidade. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.